Quer aprender a fazer este anel solitário? Clique aqui e veja como é fácil. Primeiro passo, faça o número do anel. 0, Enter. Vou fazer um aro 16, 17,19. De diâmetro. O segundo passo é você construir um retângulo em cima e outro embaixo. O de baixo com 1,5 mm por 2 e o de cima 2,5 por 40, alinhado ao quadrante. Vou usar fillet corners. Vamos arredondar tudo de uma vez, ponto 3. Embaixo a mesma medida e o mesmo tamanho. É muito importante quando você for fazer fillet e for usar junto, respeitar a mesma medida, porque o sweep vai ficar mais interessante. Agora você vai usar a ferramenta Sweep One. Selecione primeiro o aro e depois os dois perfis. Importante observar se essas setas estão na mesma posição e na mesma direção. Eu vou escolher mid e mid. Todas as duas setas viradas para fora e todas duas no mid. Close. Ok. O aro já está pronto. Agora eu vou importar uma pedra que eu já deixei previamente preparada. Importar 8 por 8. É uma pedra de 8 milímetros quadrada. Se você alinhar com a base, aí você vai saber quanto você quer de altura. Eu vou colocar 7. Eu acho que é uma altura legal para um solitário. 7, 8, principalmente um solitário deste porte, que é um solitário grande. Com a ferramenta Curve Tools, eu vou escolher a Line from Midpoint. Vou clicar, vou escolher a metade e vou até a borda da pedra. Vai servir para orientação. Vai ficar aqui, a pedra está aqui e a linha está posicionada, alinhada a ela. Próximo passo agora é construir a garra. Vou usar o Curve Tools, olha, eu vou usar esta ferramenta, Parabola from 3 Points. Eu vou clicar End, mas aqui ó, eu vou clicar no grid. Vou fazer um pouquinho abaixo, preso aqui no grid. Você vai entender daqui a pouquinho por quê. Olhando nesta vista, tá vendo que ele está ainda alinhado à pedra. É para ficar assim mesmo, ó, do lado de fora. Claro que eu testei tudo antes, medidas, e descobri que fica bom nesse tamanho. Isso é uma coisa que você tem que testar mesmo, não tem muito jeito de passar medidas específicas. Agora vamos. Curva, Offset, clico. Eu vou escolher aqui em cima ambos os lados, tá vendo? Vai fazer para os dois lados. Cap, Flat e ponto 6. Vou fazer uma garra de 1,20, que é uma pedra bem poderosa. Então, agora você vai acompanhando aqui pela perspectiva que ficou no centro. Solid Tools, vou fazer uma extrusão. Também, olha, ambos os lados, ponto 6, porque a minha ideia é fazer uma garra quadrada. Quando acontecer, por exemplo, aqui, ó, ficou um pouquinho baixo, não tem problema. Sempre vai poder selecionar e fazer aí o ajuste da altura que você achar melhor. Vou mover e pronto. Vou deixar por enquanto assim. Daqui a pouco, se estiver baixo, a gente mexe novamente. Você já tem essa estrutura. Antes de entortar, eu vou fazer o fillet edge, fillet bordas. Vou deixar ponto 2, porque eu acho que 3 vai ser muito. Pode selecionar tudo ao mesmo tempo e filetar todas as bordas ao mesmo tempo. Cuidado só para não selecionar a pedra, porque a pedra é um arquivo de rino. Isto, já tirei, senão arredonda a pedra também. Somente no objeto em vermelho. Já fez o arredondamento, eu acho que vai ficar melhor um pouquinho assim mais para cima e pronto, já está feito aqui. Agora eu vou trazer essa garra para cá. Vou usar uma ferramenta na transformação,
bend. Tem várias formas de usar o bend. Eu vou mostrar uma bem simples. Vamos usar assim. Clico, seleciono. Vou fazer o primeiro ponto no objeto. O segundo vou fazer fora, porque a gente tem uma diagonal. Então, não vou usar esse recurso. E só isso. Vou trazendo para cá até o grau que eu desejo. Dá para escrever grau, dá para fazer tudo. Se eu achar que está um pouquinho alto, eu vou abaixar, que eu acho que precisa sair um pouquinho daqui. Levei tudo, pedra com a garra e tudo. Na vista right, eu vou espelhar. Espelho. Como estou alinhada ao zero, eu não preciso nem de fazer nada. Basta eu clicar aqui em Y, Axis, que ele já faz a cópia para o outro lado. Aí você já tem uma estrutura para a pedra. O próximo passo é soldar. Booleana Union, clico e soldo. Você já terá um objeto pronto. Aí você pode fazer o corte da garra com a própria pedra ou não. Neste caso, a gente prefere deixar sem corte para ter material para o cravador trabalhar. E aí está o resultado final do desenho.